Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu uma noite abençoada. Eu te agradeço porque eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Muito obrigado pelo teu sustento. Agora eu te agradeço por amanhecer esse dia para mim. Também, Senhor, te peço pelos governos, pelas autoridades. Peço, Senhor, por esse país, pelas leis desse país, pelos que se acham desempregados nesse país, Senhor, pelos pais de famílias. Eu te peço por todos. Peço pelos hospitais, pelas maternidades. Peço, Senhor, por aqueles que se acham afastados de Ti. Peço também, Senhor, pelo YouTube, pelo Google. Peço por esse canal, por todos que aí trabalham, Senhor. Que o Senhor possa dar graça, dar inteligência e sabedoria, assim como deu até aqui, Senhor. Abre as mentes, Senhor, e que todos os seres humanos possam reconhecer o Teu governo. Abençoa também Israel. Meu Deus, eu entrego nas Suas mãos. Seja feita a Tua vontade. Amém. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuaremos agora com a leitura diária da Bíblia. Nós estamos lendo 2 Crônicas e o capítulo hoje é o 29, o reinado de Ezequias de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. A purificação do templo. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião ao pátio leste do templo e disse: Levitas, escutem o que vou dizer, purifiquem-se vocês mesmos e purifiquem também o templo do Senhor Deus dos nossos antepassados. Tirem do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis ao Senhor nosso Deus, o rejeitaram e fizeram aquilo que ele considera mal. Viraram as costas para o templo onde Deus mora e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas e deixaram de queimar incenso e de oferecer ao Deus de Israel sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente do templo. Por isso o Senhor ficou irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e o que ele fez deixou todos chocados e horrorizados. E então todos começaram a zombar de nós, como vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos na guerra, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados embora como prisioneiros. Agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor os escolheu para que vocês sirvam no templo, para que ajudem nos cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. Estavam ali os seguintes levitas: do grupo de Coate, Maate, filho de Amasaí, e Joel, filho de Azarias; do grupo de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Gelalel; do grupo de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá; do grupo de Elisafã, Siri e Jeuel; do grupo de Asaf, Zacarias e Matanias; do grupo de Emã, Jeuel e Simei; do grupo de Jedutum, Semaías e Uziel. Esses homens mandaram chamar os outros levitas e todos eles se purificaram. Depois, de acordo com o que o rei, obedecendo à ordem de Deus, havia mandado, foram purificar o templo. Aí os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Tiraram de lá de dentro tudo o que era impuro e levaram para o pátio, e dali os levitas levaram para fora da cidade até o vale do Cédron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês,
No dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo, trabalharam mais 8 dias e no dia 16 terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias e lhe disseram: purifiquemos o templo todo, incluindo o altar onde os sacrifícios são queimados, todos os seus objetos e a mesa para os pães oferecidos a Deus com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos que o rei Acás, por ser infiel a Deus, havia jogado fora. Durante o seu reinado, nós os purificamos e colocamos em frente do altar de Deus, o Senhor. O templo é dedicado a Deus. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém, foram juntos ao templo. Ezequias mandou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá e para purificar o templo. Então ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem os animais no altar. Primeiro, os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do touro novos e pegaram um pouco do sangue e borrificaram o altar. Depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida pegaram os bodes, que eram o sacrifício para tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas para que colocassem as mãos na cabeça deles. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue ao pé do altar como sacrifício para tirar o pecado de todo o povo, pois o rei havia ordenado que o sacrifício, que era completamente queimado, e o sacrifício para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi e à ordem que o Senhor Deus tinha dado por meio de Gade, o profeta do rei, e do profeta Natã. Profeta do rei e do profeta Natã, e ele pôs no templo os levitas com os seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé com aqueles instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício que ia ser completamente queimado. E logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e pelos outros instrumentos musicais. Todos adoraram a Deus e os hinos e o toque de trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Cantaram, cheios de alegria, e depois se ajoelharam e adoraram a Deus. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor. Portanto, venham ao templo e ofereçam sacrifícios como ofertas de gratidão a Deus. O povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios ofereceram a Deus 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. Para as ofertas de gratidão foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirar a pele dos animais que estavam sendo sacrificados, e por isso os levitas os ajudaram até terminarem os sacrifícios. A essa altura, outros sacerdotes já se haviam purificado. Os levitas estavam mais dispostos a se purificarem do que os sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados, houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como ofertas de paz, e houve as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios, que eram completamente queimados. Assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa.